Eu acho que uma perda como essa, a gente nunca de fato supera, a gente entende, a gente vive, a gente chora. Desde muito pequena, a gente foi estabelecendo uma relação que era muito mais uma relação de amigas do que uma relação de mãe e filha. E eu não lembro quantas vezes ela me falou, nossa, se eu tivesse a sua maturidade com essa idade. Ela achava que eu era muito madura, mas eu não sei se eu era, não. Às vezes eu fingia que eu era madura só para ouvir ela me contar as coisas que ela me contava. Ela se abria muito comigo. Mas a gente tinha uma relação de muitas trocas de confidências. Primeira vez que eu transei na vida, eu contei antes pra ela que eu ia fazer. E assim eu fui criando os meus próprios limites, os meus próprios contornos, porque ela não era muito boa de dar contorno, não. Ela era muito boa de dar afeto. E ela não estava doente quando ela sofreu um AVC. Foi muito louco, porque assim, no domingo à noite, ela tinha me chamado pro quarto dela e falado assim, Mari, tô com muita dor de cabeça, será que você não me faz uma massagem? Comecei a fazer uma massagem na cabeça dela na segunda-feira de manhã. Ela me falou de manhã cedo, puxa, foi tão boa a sua massagem. A dor de cabeça passou e eu consegui dormir. Falei, nossa, que bom, mãe. E aí na terça-feira, eu estava no ônibus voltando para a PUC para fazer o curso da tarde, eu pensei assim, preciso falar com a minha mãe. Quando eu voltei para casa naquele dia à noite, quando eu subi no elevador, eu já ouvi no hall do elevador, eu ouvi o telefone tocando. E aí, quando eu atendi o telefone meio esbaforida, assim, por favor, um adulto? Eu falei, pode falar, eu sou adulto. Não, eu quero falar com um adulto, é do consultório da dona Beatriz. Daí eu falei, pode falar, eu tô falando com adulto, eu tinha 20 anos nessa época. Eu falei, o que aconteceu com a minha mãe? Eu disse, não, sua mãe passou um pouco mal, mas eu falei, eu estou indo para aí. Desliguei o telefone, peguei meu carro, fui para lá. Liguei pro meu pai antes de sair de casa, meu pai saiu do trabalho, me encontrou lá também no carro dele. E quando a gente chegou, ela estava sentada assim com os livros na sala de espera do próprio consultório dela. E ela falou, vou buscar meu casaco. Entrou na sala de volta, a moça contou que ela tinha tido uma convulsão e, enfim, que tinha ficado um tempo sem consciência. Aí a gente começou a descer, porque o consultório dela era no primeiro andar, a gente começou a descer as escadas e ela tava meu pai na frente, ela no meio e eu atrás, e ela falou assim, cadê a Mari? Eu falei, eu tô aqui, mãe. Ela falou, então vamos. E a gente entrou, eu entrei no meu pai entrou no carro com ela e eu fui seguindo meu pai até o hospital. Só que quando ela chegou no hospital, ela já chegou em coma, teve uma outra convulsão no carro e então a última frase que eu ouvi dela foi, cadê a Mari? Então vamos. Mas quando ela foi pra UTI, eu sentia que ela ainda estava lá, sabe? Aos poucos o tempo foi passando, passou a primeira semana, passou a segunda semana, o AVC tem um quadro de espasmos e que às vezes tem um novo episódio. Na segunda semana, depois desse quadro de espasmos, quando eu entrei na UTI, eu falei, ela não tá mais aqui não. E aí comecei a viver um sentimento muito dúbio, assim, muito ambíguo dentro de mim, entre a vontade que eu tinha que ela fosse logo embora, porque eu sabia que lá ela estava sofrendo, não tinha chance dela sair, e uma sensação de querer manter a esperança a todo custo. Afinal de contas, assim, como é que eu podia imaginar ficar sem mãe, né? Jamais. Eu lembro das luas cheias, eu olhava para a lua, tinha uma música do Catinguelê que eu cantava, aquela assim, sabe? Lua vai. Eu sou péssima de cantar, gente, mas vou cantar. Iluminar os pensamentos dela, falar pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Olha, vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade. Dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar. Cantei essa música e sempre me faz chorar essa música, porque era realmente o que eu sentia. Que eu ia sentir muita saudade e que ficar sem ela ia ser mesmo o meu pior castigo. Meu pai estava muito emocionado também com essa história da UTI. Ele falou assim, ai, Mari, tá difícil pra mim, eu vou lá embaixo, vou fumar um cigarro. Eu falei, tá bom, pai. E quando ele saiu da UTI, minha mãe mesmo em coma, começou a chorar. E eu levei um susto e ele voltou 3 minutos depois. Eu falei, o que foi, pai? Aí ele falou, não, sua mãe. Eu falei, o que tem, mamãe? Ele falou, sua mãe me deu um beijo. Eu falei, como assim? Minha mãe te deu um beijo, pai? Minha mãe tá aqui. Aí ele falou, não, uma borboleta amarela, Mari. Pousou no meu ombro e foi o beijo da sua mãe. Acho que o João nasceu, eu vi uma borboleta amarela cruzando o meu caminho. Eu falei assim, não é hoje o parto. O dia que o Miguel nasceu, uma borboleta ficou morando na minha área de serviço durante 15 dias. Enfim.
Eu pedia que ela fosse embora no momento em que eu estivesse junto com ela. E teve um dia que eu e meu pai, a gente segurou as mãos dela, assim, cada um de um lado. A gente segurou as mãos, assim, com as mãos dela e as nossas mãos, e começamos a rezar um Pai Nosso. E quando a gente falou amém, o aparelho, o monitor cardíaco fez pi, e ela foi. E aí no dia do enterro, eu olhei para cima, assim, no momento em que o corpo estava indo para baixo, e vi uma borboleta. E aquela borboleta me disse: ainda bem que o tempo que você teve com ela, você aproveitou da melhor maneira possível. Para mim, a conclusão que eu cheguei quando Miguel nasceu, meu primeiro filho, é que uma coisa é você não ter mãe e outra coisa é você ser mãe sem ter mãe. É muito difícil. Eu queria perguntar 1001 coisas. Eu queria perguntar como tinha sido o meu parto, eu queria perguntar com quantos quilos eu tinha nascido, eu queria perguntar se ela tinha me dado de mamar, eu queria perguntar se eu chorava muito à noite, eu queria perguntar... E aí eu não tive tempo de fazer essas perguntas todas. Estava às vezes no carro, eu fingia que eu estava ligando para casa e ligava para o telefone da minha mãe de casa e começava a conversar com ela. Falava: alô, mãe, sabe o que aconteceu hoje na faculdade? Poxa, a gente estudou uma coisa tão legal. Ô mãe, eu fiz uma entrevista assim, essa... Ô mãe, vou fazer uma prova de estágio. Ô mãe. E eu contava todas as coisas para ela e fingia que ela estava me respondendo. E essas conversas me ajudaram muito. Me ajudaram muito, 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 porque ainda que eu estivesse simplesmente imaginando que eram as respostas dela, era como se ela estivesse ainda conversando comigo. Mas aos poucos também, a minha vida foi se distanciando tanto daquele momento em que ela morreu, que eu não conseguia mais imaginar essas conversas, porque eu falava assim: gente, quando a minha mãe morreu, eu nem era jornalista. Quando a minha mãe morreu, eu nem era mãe. Eu nem falava com ela sobre essas coisas. Como é que eu sei o que ela falaria para mim? Então ficou mais difícil de imaginar essas conversas. Às vezes a gente acha que se a gente não sofrer, tá tudo resolvido. E na verdade é o contrário. A vida tem sofrimento. E se a gente não sofrer o sofrimento da vida, aí a gente vai se alejar mesmo. Porque tem algo que a gente está carregando que a gente vai ficar arrastando. Uma coisa que foi muito interessante para mim foi a primeira vez que eu fui viajar e eu tinha que deixar sozinhos o João e o Miguel. E eu lembro que o Miguel estava dormindo no sofá e eu fui dar um beijo nele e me despedir. E eu estava morrendo de medo. Putz, grila, e se acontecer alguma coisa comigo, se o avião cair? Essas coisas que a gente não pensa antes de ser mãe e depois a gente fica pensando muito. E aí eu falei assim: Miguel, se você tiver saudade, me procura dentro de você. Quem vai, fica dentro da gente.